Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Robert aqui. Vamos retomar aí as nossas aulas. Vamos para mais uma correção. Como eu falei para vocês no último vídeo, eu decidi voltar aqui para o Google Sala de Aula para primeiro esgotar as atividades que eu postei aqui e depois a gente vai para o WhatsApp novamente, porque quando eu saí daqui eu fui para o WhatsApp, eu migrei para o WhatsApp. A última atividade que eu postei aqui foi no dia 22 de abril e a primeira que eu postei foi logo no dia 1º de abril, se eu não estou enganado. Então vamos aqui às nossas atividades. Nós já corrigimos aqui, essa daqui nós já corrigimos, eu pedi para... Foi a nossa última aula, se eu não estou enganado. Não, foi nossa penúltima aula. Nós também fizemos essa atividade aqui. Aliás, essa aqui não, nós fizemos essa daqui, né? Que foi sobre a primeira fase romântica, que essa aqui de fato foi a nossa última aula. Então, na sequência, na semana de 6 a 10 de abril, eu pedi para vocês visualizarem o vídeo do professor Noslen, que falava sobre dissertação, porque tem uma atividade que eu passei para vocês na sequência que pede para vocês fazerem uma dissertação, que é essa bem daqui do PDF. E aí ninguém fez, né? Aliás, só quem fez aqui foi a Casey Kelly, ela enviou aqui, né? A própria redação dela no próprio aplicativo. E aí vocês vão ter a oportunidade de fazer essa atividade. Eu vou explicar para vocês rapidamente aí o que é o texto dissertativo, certo? Então, deixa eu ver bem aqui. Essa aqui é a atividade que eu pedi para vocês fazerem, no caso, né? Então, aqui é o seguinte, ó. Leia o seguinte trecho de uma reportagem sobre o Parque Nacional do Xingu. A nova geração xinguana aprende a preservar a natureza, mantendo a identidade. Inevitavelmente, convive com sandálias havaianas, pilhas, lanternas, calções de brim, camisetas do Flamengo e do Palmeiras e até mesmo clones de tênis usados na orla carioca ou nas ruas de São Paulo. Barcos de alumínio impulsionados por motores de polpa de 25 cavalos, rádios, poucos aparelhos de televisão com antenas parabólicas movidas a bateria solar quebram o silêncio e complementam as concessões ao modernismo. Esse fragmento aqui foi extraído da revista Veja em 1999. Aí é o seguinte, ele quer para nós escrevermos aqui, faz bastante tempo na verdade, né, gente? Mais de 20 anos. Mas não mudou tanto assim a realidade. Ele quer que a gente escreva, que vocês, no caso, aí escrevam essa dissertação aqui, ó. Escreva uma dissertação discutindo as seguintes questões. Qual o impacto da cultura e dos valores urbanos sobre a cultura dos índios? Que tipos de transformações podemos prever para os povos indígenas caso seus valores e identidade não sejam preservados? Aí ele quer para dar uma dissertação ele quer para dar um título apropriado à dissertação. Gente, como vocês sabem aí, a dissertação ela é o cargo-chefe, né, da redação do Enem. A redação é o tipo textual que o Enem vai cobrar de vocês. Não sei quantos de vocês já fizeram o Enem. O Enem desse ano não deve acontecer esse ano, né? Provavelmente deve acontecer em janeiro, mas isso ainda é muito especulativo, porque a pandemia não vai acabar ao mesmo tempo no país inteiro devido às dimensões do Brasil. Mas para todos os fins o Enem está marcado para janeiro, né? Então já vai ser em 2021 o que acontecia normalmente em novembro. Então vocês vão ter um pouco mais de tempo para se preparar, vocês do segundo ano, né? Porque o Enem de vocês é o Enem de 2021, que eu acredito que deva acontecer em 2022, caso esse calendário não seja corrigido. Mas é importante que vocês já comecem a entender um pouco dessa tipologia textual para vocês não serem pegos de surpresa quando estiverem diante da redação oficial. Então, a dissertação, na verdade, é o texto dissertativo, muito simples, né? O professor Noslen, lá no vídeo, para quem viu, ele vai dizer que existem dois tipos de dissertação. A dissertação expositiva, na verdade, quem fala isso é a gramática, né? Vai ter aí a dissertação
expositiva e a dissertação argumentativa. O que vai importar para a redação do Enem é justamente aqui a redação argumentativa, porque na dissertação expositiva vocês só vão apresentar um ponto de vista que não é de vocês. E o Enem quer que vocês argumentem, que vocês apresentem um ponto de vista sobre determinado tema. É justamente aqui o que a atividade também pede para vocês, né? A atividade aqui, ela quer que vocês apresentem, né, um ponto de vista sobre, discutindo, na verdade, essas questões aqui, ó. Os valores urbanos e a cultura, qual é o impacto disso sobre a cultura dos índios? O contexto aqui, no caso, é a primeira fase do romantismo, né? A primeira fase do romantismo, que é a fase indianista. Como é que essa cultura indígena mudou ao longo do tempo? É basicamente isso que ele quer saber. Ele colocou aqui perguntas para vocês se basearem. Que tipos de transformações podemos prever para os povos indígenas caso seus valores e identidades não sejam preservados? Como a gente viu aqui que muitos deles já usam utensílios que são de homens são de homens modernos, né? São do homem branco, como sandálias, pilhas, lanternas, essas coisas todas. Enfim, então vocês vão criar essa redação e eu vou explicar para vocês bem rapidamente aqui como é que se estrutura uma redação. Então, como vocês sabem, a redação ela vai ter aí 3 partes. A gente vai ter aqui a introdução, que é a parte que leva o leitor para dentro do texto. A função da introdução é mostrar a atualidade e a relevância, né, a importância do tema, colocando dentro de um contexto. No caso lá, né, vocês têm que mostrar a importância da cultura indígena em detrimento de ela estar sendo agredida pela cultura do homem branco. Começar dessa forma a redação de vocês. Sugerir uma abordagem, uma tese, contra ou a favor sobre o tema proposto, né? Muitos vão dizer que isso é bom, muitos vão dizer que isso é ruim, né? No caso dos índios é bom. Vamos supor que tem alguém que argumente assim, é bom porque os índios não podem viver apenas em ocas, ou como seus ancestrais viviam, porque o mundo evoluiu. Muitos vão dizer que não, que os índios precisam preservar a sua cultura e não deixar outras culturas os influenciarem. Isso vai ficar a cargo de vocês. Então, depois da introdução, a gente tem aqui o desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte que a gente vai articular o texto, né? É a parte do texto que desenvolve apenas uma ideia principal que deve ser articulada com todo o restante. No desenvolvimento, vocês vão apresentar os argumentos. Aqui eu estou pincelando para vocês bem rapidamente a estrutura do texto dissertativo. No terceiro ano a gente faz isso de forma mais profunda, porque eles precisam entender, eles precisam treinar, na verdade, cada uma dessas partes, né? Aprender a fazer massivamente a introdução, depois desenvolvimento, depois conclusão. E a gente vai ter aqui no final a conclusão, que é a parte do texto, onde deve ser esclarecida a tese através de uma paráfrase e estabelecendo um diálogo com a introdução. A paráfrase é quando vocês fazem uma alusão, né, a um argumento que já existe, né? Vocês vão parafrasear um argumento que é de alguém, que é de um autor, que é de uma autoridade no assunto, né? E na conclusão também vocês vão precisar se posicionar, pelo menos na redação do Enem, vocês precisam se posicionar dando uma solução. Claro que aqui não é a redação do Enem, né? Vocês respondendo aquelas perguntas lá que ele pediu para vocês vão conseguir ali mostrar a opinião de vocês sobre essa questão da cultura do homem branco, sobre a cultura dos índios. Então aqui, ele fez um link aqui, né, do desenvolvimento, parágrafo padrão, tópico frasal mais ampliação. É o período que contém a síntese da ideia que vai ser desenvolvida no parágrafo. O texto dissertativo, argumentativo, além de explicar o assunto, então, além de explicar o assunto, deixa eu só descer aqui. Além de explicar o assunto,
também deve persuadir o interlocutor com o objetivo de convencê-lo a algo. Certo, gente? Então, é muito simples, né? Vocês vão, nessa atividade aqui, responder aqui essas questões de forma argumentativa, né? Vocês podem fazer 2 parágrafos para cada questão, né? Não, ou então, quem quiser pode fazer uma redação com introdução, desenvolvimento, conclusão e no corpo da redação colocar as respostas aí para essas questões, ou quem quiser pode aí responder como a Casey fez, né? Ela respondeu aqui sem necessariamente colocar como se fosse aí uma introdução, né? Aliás, sem colocar como se fosse uma dissertação, ela foi respondendo as perguntas, né, em um parágrafo só. Certo, gente? Qualquer dúvida vocês me chamem no privado, façam essa atividade, tirem a foto, ou então quem quiser pode responder aqui mesmo, né, pelo Google Class. Façam e me enviem aí até a próxima sexta-feira, ok? Desejo a todos aí um bom dia e até a próxima.